Aqui no áudio, tá? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Sou o chefe do Máximo, mais um evento da nossa mixologia. É o segundo ano que a gente vem falar um pouco desse mix de sabor e entender que a indústria está sempre do nosso lado para nos ajudar com alternativas para criar novos sabores. Eu sempre falo que a gente precisa aumentar a nossa visão periférica. Nós somos da gelateria, somos gelatai, mas mais do que isso a gente precisa olhar o mercado gastronômico como um todo, para que a gente busque inspirações e aumente a nossa visão periférica. É claro, a gente tem sabores fixos ali na vitrine, clássicos, que vendem super bem e que são maravilhosos, mas com acesso da nossa classe C e D hoje, a cultura gastronômica, a gente consegue pegar esse nicho também, e desde a classe D até a classe A, todos esperam alguma coisa surpreendente na nossa vitrine. Eu sempre indico pelo menos 2 sabores de novidade, isso é super importante para que mantenha o nosso cliente fiel, ele já sabe o sabor que ele ama, mas que ele venha pela curiosidade e entenda que nós somos capazes de montar sabores, fazer combinações diferentes e que marcham super bem. Hoje nós fizemos 8 sabores para vocês. O áudio está tudo bem para vocês? Manda um joinha se está tudo ok. Tá ok? A gente fez 8 sabores com combinações inusitadas e que são ótimas. Como eu disse, eu pego inspiração da cozinha quente, da confeitaria, da parte dos drinks, em tudo que eu vejo na área gastronômica eu trago alguma coisa para o nosso mundo, porque é super viável. Sempre eu falo, aumentem a visão periférica. Nós fazemos gelatos, mas tudo é possível aqui em combinação de sabor, certo? A Nini vai dar uma força para a gente hoje. Eu vou pegando sabor a sabor, vou explicando um pouco, falando da onde foi a inspiração, por que houve a combinação, o que faz esse sabor fundir super bem. Espero que vocês gostem. A gente começa agora, tá bom? Vou pedir para a Nini me dar o primeiro sabor e a gente vai falando um pouco. A Nini, pelo que eu vi ali, ela vai dar... Olha só, a gente fez um gelato de gorgonzola com figo, tá? Nós temos o fior de figo e fizemos... Muito obrigado, Nini. Tá aqui, ó, nossa cubinha... Nosso gelato de gorgonzola com fior de figo. A gente, se começar a buscar referências, a gente vai ver que em várias áreas gastronômicas existe essa combinação e que ela marcha super bem. Claro, pensa que a gente está fazendo um gelato, então o nosso foco quando eu vou buscar esse sabor dentro do nosso gelato em si, não falo da nossa mescla, é sempre pensar em um creme de gorgonzola. Então a gente tem que ter sabor, mas ao mesmo tempo sutileza, tá? Eu vou falar um pouco mais, eu só vou voltar porque, como vocês sabem, estamos falando de gelato. Sim. Então eu busquei o que? Referências. Olha como é uma referência de cozinha quente mesmo tendo um agridoce, porque a gente vê isso em buffet, vê isso dentro de massa, a gente vê isso em pães e tem esse agridoce. Aqui a gente mantém a sutileza do gorgonzola, porque ele é um queijo azul, de fungo azul, extremamente forte e marcante. Mas quando a gente busca a referência do creme, do molho, por exemplo, bechamel, onde eu coloco um gorgonzola, que vem aquele sabor sutil, é isso que a gente busca aqui dentro. E quando eu ponho o fior de figo, o casamento é perfeito e a gente tem esse resultado do que a gente fez hoje. Como eu disse, é uma experiência, sim. Não é algo exótico, que é agressivo ao paladar, aquela coisa que eu vou experimentar porque é exótico. Não, ele é gostoso de comer. Ele é super bacana. Busquem aí na sua memória gustativa algum momento que vocês já comeram essa combinação e vão entender que é super bacana, tá? Nós vamos para o nosso segundo sabor. Esse é legal demais. Esse a gente usou o nosso Extra Dark. É o nosso sprint de chocolate na base água. Então, ele foi feito na base de água. Olha aqui.
E eu vou explicar o que a gente fez demais aqui e o resultado final ficou melhor do que o esperado. A gente já entendia que a combinação ia ser super bacana. Conseguiram focar aqui? Eu vou devolver o gelato, tá? Olha lá. Então tem uma cuba simples, tem uma decoraçãozinha de chocolate e uma tuile. Vou falar desse gelato. O que a gente fez? Entendendo que o chocolate é marcante e entendendo um pouco de cerveja, olha só para onde a gente foi lá. Falar de cerveja. Cerveja stout, ela traz uma característica de caramelado, chocolate, tem um fundo defumado, tem o café. E essa combinação, essa fusão, porque eu vou te dizer que esse gelato foi mais que uma combinação, ele se tornou uma fusão. Combina super bem. Então a gente fez o que nesse caso? Utilizei a nossa receita padrão do nosso pacote, tá? Do nosso Extra Dark. E eu fiz uma redução da cerveja stout. Então, qual foi a grande sacada? Pensa, se eu tiver o álcool presente, eu preciso mexer em muita coisa. Como esse é um produto que ele já vem água e o produto, a sacada foi, vou trazer todo o sabor dessa cerveja sem ter o álcool presente. Então eu faço a redução, o álcool é super volátil, ele some, eu mantenho todas as propriedades organolépticas, que é o sabor que eu quero, é a parte gustativa, e a gente acrescentou um toque de fumaça líquida. Agora a grande surpresa disso tudo é quando você usa esses 3 produtos. Se você pegar, por exemplo, a cerveja e cheirá-la, o aroma, está bem próximo do que você vai degustar na boca. Parece, na verdade, como eu disse, essa cerveja stout, ela meio que funde com a coisa do chocolate, porque ela tem características de chocolate, café, como a gente encontra nos chocolates amargos. Ele fez uma fusão. Se você tiver a cerveja de referência, você vai falar, nossa, está exatamente a cerveja stout. Se você comer só o gelato, você vai falar uma característica do chocolate. Então, ficou um defumado, um fundinho de fermentação, ficou incrível. Por isso que eu disse que ficou mais que uma combinação. Fundiu os sabores, ficou uma característica única para um chocolate. Posso chamar, claro, como a gente fez aqui, de um chocolate, um chocolate stout defumado, que é isso que a gente chamou de gelato. Ou eu posso chamar simplesmente de chocolate, de Extra Dark, ou algum nome fictício que vai bem dentro da sua gelateria. E eu vou ter uma característica diferente no chocolate, único, tá bom? A gente vai passar para mais um sabor. Esse é bacana demais, hein? Esse aqui acho que vai ser o mais diferente e a combinação. Memória gustativa vocês vão ter e afetiva talvez, hein? Vamos lá. Esse daqui, olha aqui, ó, tem o cereja, cenoura e o nosso kit mandarineta. Tá? Quem conhece o kit já sabe que ele é maravilhoso. E hoje o que a gente fez deu um toque todo especial. Olha aqui, ó. Então a combinação é mandarineta, cenoura mesmo, e o nosso fior de amarena. Vamos lá. Quem nunca tomou um belo suco de cenoura com laranja, por exemplo? Quando eu trouxe para a parte de gelateria, porque a gente no Brasil tem essa cultura maior de encontrar isso dentro de suco, cenoura com laranja, que vem aproximar do mandarineta desse sabor. Se a gente olhar no mundo, a gente tem dentro da confeitaria essa combinação, tá? Diferente do nosso aqui, que é o bolo de cenoura, não tem essa combinação do chocolate lá fora, não é tão comum. Mas a gente tem essa parte cítrica, que quando eu tenho a combinação da cenoura, eu trago um pouco da parte cítrica da laranja, e trago um pouquinho mais cítrico e ao mesmo tempo adstringente da cereja, ela se funde, a combinação fica perfeita. Ela parece exótica, mas nem tanto, porque como eu falei, ela ainda tem um apelo de uma memória afetiva, porque nós brasileiros temos essa referência do suco de cenoura com a laranja. Outros lugares que a gente encontra essas combinações, dentro de drink, a gente consegue ver o suco ali, um zeste, por exemplo, de laranja, de mexerica, de uma fruta ácida, cítrica, perdão, com um suco de cenoura e cereja. E aí usa algum destilado junto. A gente vê bastante drink nesse caminho também pelo mundo. Então funciona super bacana, tá? E não é muito complicado, porque eu tenho a cenoura, o kit já está pronto, cenoura, fior de amarena e pronto. Um sabor novo e único. Vamos lá pro próximo. Esse também é bacana, hein?
Essa combinação também me surpreendeu bastante, assim, pela fusão de sabor. Olha aqui, na decoração eu pus a referência de tudo. Isso aqui eu tenho iogurte, que é o nosso yogin, que vocês já conhecem. Eu tenho azeite, que foi ele que ajudou a completar para bater a minha quantidade de gordura dentro do meu gelato. E eu tenho mel. Tá, vou falar um pouco desse sabor que ficou incrível. Deu para ver a cuba. Indiquei todos os itens que tem dentro do meu gelato. Imagina como foi feito. A gente pegou uma calda base, tá bom? Eu infusionei casca de limão siciliano. Posso fazer infusão a frio ou a quente, tá? Se for a frio, eu preciso ali pelo menos de uma maturação de umas 10, 12 horas. Se for a quente, eu posso reduzir esse caminho. Então, eu já tenho o azeite lá dentro como bater a minha quantidade de gordura e ele já traz toda a untuosidade, toda a característica que eu quero que traga mesmo do azeite. Eu não quis o azeite falando mais alto que todo mundo. O que eu procurei ali foi o equilíbrio de todos os sabores. Então nós temos yogin, o azeite, a parte infusionada do nosso limão siciliano. E aí eu coloquei o mel, que vem dar aquele toque todo especial no final. Ele traz uma característica. Quando a gente fundiu todos esses sabores, ele aconteceu mais ou menos o que aconteceu lá com a nosso chocolate stout, que é com redução de cerveja. Ficou uma fusão que você consegue, tá todo mundo ali presente e nenhum sobressai sobre o outro, não atrapalha os sabores. Então fica um iogurte com uma característica única. Tá? A única que eu digo não é a única do exótico, de que é uma coisa não boa ao paladar e a gente chama de exótico. Não, equilibrada. Tá? E é super bacana, porque eu penso assim, a gente traz toda, como eu disse, parte gastronômica para dentro. A gente vê muita coisa onde combina azeite do limão siciliano, a gente vê combinações do mel com o azeite. Eu fundi tudo isso e o meu toque foi o iogurte. Ficou super bacana, vale super a pena, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai com as cubinhas flex. Dessa vez eu decidi montar uma cuba com cortes ao fundo e flat na frente. E ficou bacaninha. Vamos lá. Ó, uma sobremesa clássica aqui. Quem já comeu? Crepe Suzette. A gente transformou ele em gelato. Lembra que eu disse? Ó, a gente pôs até os crepezinhos aqui, ó, para dar referência do que a gente quis mostrar. Esse é o nosso Crepe Suzette. Eu vou falar para vocês como ele foi feito. Tá? E eu dei um toque único aqui, um toque Mac 3, tá bom? Um toque nosso. Eu vou devolver a cuba lá. Eu vou pegar minha cola, tá? Para não deixar passar nada, me perdoe. Qual foi a sacada? O Crepe Suzette vocês já conhecem, a gente tem é um crepe com nosso confetir de laranja, eu tenho um toque de licor de laranja lá dentro e a gente trouxe para cá. O que eu fiz também para facilitar o trabalho para vocês, tá? Eu subdosei uma pasta de whisky, então eu trouxe o toque alcoólico, sem precisar comprar um Cointreau, por exemplo. Muito mais caro, vai dar problema na minha formulação, eu preciso entender bem de balanceamento para que isso ocorra de uma melhor maneira, porque eu tenho uma maturação de proteína, tenho vários efeitos que o álcool faz dentro da minha formulação. Então eu dei um toque da nossa pasta de whisky concentrado. Eu usei a nossa baunilha bourbon para trazer a referência mesmo da nossa sobremesa. E aí, fior de arâncio, porque a gente está falando de uma sobremesa, de um clássico que é de laranja. E eu dei um toque especial, que foi o nosso Mama Que Buena. Tá? O Mama Que Buena, ele tem a nucciola, toque de avelã, com chocolate, um wafer. Então eu tenho ali o nosso crush, que é o nosso crocante. Olha como é bacana, a gente já sabe que a nucciola vai muito bem com a laranja. Já é sabido também que o chocolate combina com a laranja. Então o que a gente fez? Trouxe uma coisa clássica e um toque. Estou no Mac 3 para trazer a inovação dentro do produto que você já pode ter aí dentro da sua gelateria e só abrir um pouco o seu leque
para que esse produto seja muito mais útil, você consiga utilizar por muito outras coisas. Então, a mixologia também vem para isso. Dá o start para você começar a olhar fora da caixa, olhar referência em tudo que você consome e também trazer já coisas prontas, que é só você startar no seu negócio, ou mesmo com o que a gente dá de referência, às vezes dá aquele start na memória e você cria um sabor seu. Vamos lá. Bom, esse aqui eu trouxe alguns queridinhos na mesma cuba. Eu vou explicar o porquê. Olha aqui. A gente fez uma versão, vou chamar assim, tá bom? De banoffee só nossa. Mas eu fiz uma fusão de mais coisas aqui dentro. Vocês vão entender bem. Sabe Lotus, aquele biscoitinho que está super na moda, que a gente tem principalmente na Europa, usa muito, café da manhã, que hoje está em alta em tudo, você pode ver. Confeitaria, gelateria, todo mundo está trazendo um sabor como esse, que é o nosso Cookies Spice. Nosso Cookies Spice, ele consegue tanto saborizar como mesclar. Então eu trouxe ele para cá. Outro item que eu trouxe é o nosso Beso Doble. Eu falo isso com propriedade. Eu adoro esse variegato, porque ele tem amêndoas inteiras. E eu adoro torradas. Então eu tenho toda a parte do óleo, todo o sabor da amêndoa dentro do nosso produto. Usei uma granela neutra e usei o nosso variegato banoffee. Tá? Vou falar um pouco mais, só vou devolver. Então vamos lá. Como eu falei, só para lembrar de todos os itens, tá? Eu usei o nosso Cookies Spice, que é a referência do nosso biscoito Lotus. Tá incrível, hoje tá em alta, como eu falei. Procure, tá? Tá uma tendência mundial, não é só Brasil não, tá? Então é um sabor que tá incrível. Nosso Beso Doble. Então a gente fez o nosso banoffee, tá? Pensa que o Lotus ele seria um sabor um pouco com especiarias, certo? Então eu consigo harmonizar ele ali com a banana. Eu tenho o nosso banoffee. Quem conhece essa mescla, muita gente já usa, é incrível. Eu faço o meu clássico, vocês já fazem, e consigo fazer uma releitura. Não preciso chamar de banoffee, Space Noff, ou qualquer outro nome, não preciso dar referência, mas eu abro um leque para utilizar mais ainda esse produto. E a gente fez uma camadinha, porque você vê que é uma cuba flat, mas eu fiz um corte onde eu dou um volume ali no centro. E a gente tem o Beso Doble. Então eu tenho o chocolate, eu tenho a banana e eu tenho o nosso sabor todo de especiarias, que é a referência do Lotus. Eu sempre falo, eu sei que é uma marca comercial, porque quem conhece o Cookies Spice já sabe o que eu estou falando. É sucesso garantido, é produto que se vende. Mas quem não conhece, para ir buscar na memória, busca esse biscoitinho, que é uma bolachinha, que é exatamente isso. Vamos passar aqui para outro. Depois lá no final eu falo das bases que eu usei, a gente fala um pouco disso, tá? Vamos colocar os sabores. Aqui, temos mais um de fruta, tá? Água também. Desse mixologia eu fiz questão. Então a gente tem lá o nosso mandarineta com cenoura e cereja. E a gente tem o nosso manga com framboesa e pistache. É maravilhoso também. Eu vou devolver lá, tá? Essa combinação é muito usada na confeitaria. As frutas vermelhas, por quê? Ali eu consigo trazer, com as frutas vermelhas, a acidez que eu preciso, por exemplo, dentro da manga. Você pode ver que dentro de suco, da parte de confeitaria, em vários setores gastronômicos, eu sempre utilizo a manga com alguma fruta cítrica também. Por quê? Não só pela fusão, por exemplo, eu tenho o mango la passion, que é manga e maracujá, que dá uma fusão muito boa, você sente os dois. Mas ao mesmo tempo, essa acidez, ela vem alavancar, levantar o sabor da manga. Porque a manga em si, se eu não tenho essa parte cítrica, ela parece mais discreta. Quando eu ponho ou um limão, ou uma fruta vermelha, que no caso que a gente está com o lampone, que tem uma acidez, que é o nosso fior de lampone, ela traz muito mais, grita na boca. E o pistache faz toda a diferença. As frutas vermelhas com pistache, muita gente já
já sabe dessa combinação. E a manga vem fazer algo único no meio disso, tá? Então vamos lá, como eu fiz uma cubinha flat, a gente tem um Quella Pistache, eu usei a Quella Pistache, eu usei uma base Super Gel Mix para fazer a nosso de manga. Eu sempre uso, tá? Isso é um hábito meu. Sempre que eu vou fazer um de fruta, claro, utilizo a maior parte de fruta, mas eu sempre uso uma correção das nossas pastas entre 1 e 3%. Por quê? Simplesmente para corrigir sazonalidade. Então, o que é sazonal, a pasta corrige. Então, eu posso fazer só com pasta? Pode, eu indico? Não. Tá? Acho que a gente mora no Brasil e a fruta faz todo sentido. A pasta entra para corrigir sazonalidade. Então, ó, Super Gel Mix, quem conhece sabe, performa super bem, dá estabilidade, ela dá tudo que a gente precisa para dar uma base 50, tá bom? De fruta do nosso gelado. Então eu fiz ali camadinha de manga, nosso fiore de lampone, fechei de novo manga, nossa linha flat, que é o cremino, e coloquei o nosso Quella Pistache. Vale super a pena, um sabor bem bacana. Agora mais um queridinho, tá? Que é uma outra coisa que tá na moda, que é o nosso Moscow Mule. Fiz a nossa versão. Vamos lá, olha aqui. A gente fez até uma espuma. Não é isso que caracteriza o Moscow Mule, além entre outras coisas. Então a gente tem a nossa espuma aqui de caramelo salgado. Que é o nosso burro salado. Tá? Vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu tenho aqui uma granela mix. Eu tenho o nosso Nucciola Primo Amore. Vou devolver a cuba e a gente fala, tá bom? Vou falar todos os itens e aí venho... porque esse eu fui lá buscar referência nos drinks mesmo. Fui lá entender como funciona, combinações. A gente tem uma variação hoje. Tem clássico, mas a gente tem uma variação. Como vocês sabem, super em alta Moscow Mule. Eu particularmente adoro a bebida, e ó, que eu não gosto de bebida doce, e para esse cara eu acabei me rendendo, e aí trouxe, logicamente, pro gelado, porque eu sou assim, né? Tudo que eu gosto em uma outra área, eu sei que eu consigo trazer para cá de uma forma inovadora, de uma forma bacana. Então vamos lá, ó, nesse gelato o que eu fiz? Mesmo esquema, se eu tivesse o alcoólico, claro, poderia ter feito, mas é todo um outro caminho, estabilidade, posso ter problema na vitrine, ainda mais quando eu tenho muita gente manipulando. O que eu fiz? Simples, usei uma base mais completa, a gente está com uma base 100 aqui, aqui eu usei uma suave para dar uma estabilidade do jeito que eu queria, e eu brinquei com as bases, tá? Então eu tenho aqui o nosso Nucciola Primo Amore. Quem lembra, a gente lançou o ano passado o nosso pistache Primo Amore. Esse ano a família cresceu. E agora a gente tem a Nucciola. E ficou um produto fantástico, fantástico. Sempre digo assim, peça uma amostra e aí vocês conseguem tirar a própria conclusão, tá bom? Então a Nucciola Primo Amore. Onde eu trouxe o toque alcoólico, lembra, sempre que eu subdoso a nosso whisky, eu não vou ter a característica de um whisky gritando presente, eu vou ter a característica alcoólica. Então, para que eu não precise fazer uma outra calda, ter toda uma outra formulação, ter provavelmente alguns itens que eu digo de sólidos que eu não tenho normalmente, só para produzir um alcoólico mesmo, eu venho e dou esse toque alcoólico com whisky, tá? Então a gente subdosou. Então eu fiz flat cremino, então eu tenho Primo Amore, que eu fiz a fusão, tá? Do Primo Amore mais um toque de whisky. Veio o alcoólico ali. Então seria a Moscow Mule com a avelã. Dei uma camadinha de Quello, que é o nosso caramelo, que vocês já conhecem, que a combinação fica super bacana. Aí eu venho com uma espuma que a gente fez ali de caramelo salgado, que é o nosso burro salado, e uma granela mix para dar a crocância. Então ela bem sutil, eu digo em quantidade moderada, para dar. Então a gente trouxe o que está em alta, está no mercado, e a gente transformou em gelado. Pensa que bacana, né? Como eu disse, é um momento de mercado e a gente tem que ter essa sacada também. Transforma ela em gelado, com certeza aguça a curiosidade, querer experimentar, querer comer, porque o gelado fica super bacana, remete muito
a bebida, porque tem o alcoólico, tem o sabor, e a espuma que a gente faz também dá aquela sensação do drink, que é a sacada do contexto todo. Vamos ver se eu falei tudo para vocês? Então falamos do mandarineta, do Muscle Mule, falamos do Extra Stout, que é o nosso Extra Dark, com redução de cerveja Stout com toque de defumado. Lembra que eu falei que fez aquela fusão maravilhosa. Falamos do nosso Gorgonzola com figo, é incrível, confiem, é incrível, fica muito bacana. Que é o nosso Fior de figo, que está lá dentro. Aí a gente fez o nosso Spice Noff, que seria uma releitura do Banoff, onde eu usei o nosso biscoitinho, que é o nosso Cookies Spice, que remete ao biscoito Lotus. Utilizei o nosso Variegato de Banoff. E qual foi a outra referência? O nosso Beso Doble. Lembra, o Beso Doble é o Variegato de chocolate, tem amêndoas inteiras. É uma outra? Não, é lotado de amêndoa. Então, lembra, papel de quando eu tenho uma flat assim, eu digo cuba flat, uma cuba cremino, o trabalho de espatulagem é na vitrine. Então, não vai ter um pedaço de gelato que eu vou entregar para o meu cliente e não vai ter amêndoazinha, tá? Porque ele é repleto de amêndoa, confio. Falamos do azeite, que é o Yogin. O Yogin já é um produto de sucesso. Sei lá, 99, quase 100% dos nossos clientes compram o Yogin, porque o produto é incrível para uso já tradicional, porque a gente já conhece o iogurte com amarena, o iogurte com fior de frágola. A gente já sabe que isso vai muito bem. Agora ousem e façam esse cara. Ficou super bacana, tá? Como eu disse, dá uma característica diferente. Quando você fala azeite, ele tá lá, você sente. Mas ele não tá sobressaindo no sabor, eu digo, na parte gustativa, em cima dos outros ingredientes. Não, tá equilibrado. Do manga, framboesa e com o nosso pistache. Então lembra, usei uma base ali com a nossa Super Gel Mix, que é a nossa base 50 fruta. Eu tenho a manga fruta, eu tenho uma correçãozinha de pasta só por conta de sazonalidade. E a gente sabe que nem sempre eu consigo comprar fruta madura, principalmente manga é uma guerra, né? Então a gente corrige com ela, funciona super bem. Nosso Fior de Lampone, tá cheio de fruta de verdade, traz a parte cítrica que eu preciso para ativar o sabor da minha manga e equilibrar com o meu pistache. E tem o nosso Crepe Suzette, que a gente fez uma releitura, sabe o que a gente fez? Foi o que eu falei. Usei a parte clássica, onde eu tenho, lá eu tenho infusão de laranja, acho que eu não falei isso, tá? Então dentro da calda eu tô lá com a baunilha bourbon, eu tenho meu toque de whisky, eu infusionei, me perdoem, então eu não falei na primeira, me veio agora. Eu infusionei a casca de laranja Bahia. Por quê? Lembra que eu falei que poderia usar, teoricamente, um controle numa formulação específica? Então, eu trouxe toque alcoólico com a laranja, mas não usando alcoólico mesmo. Então, eu entreguei isso dentro do meu gelato. Em cima eu usei uma Aquela Ultra, na verdade, da família Aquela, que é para fazer o flat, ela é branca. Então, eu usei o nosso Fior de Arâncio e dei o nosso toque do Mama Que Buena, tá? Que eu tenho ali avelã, então avelã com chocolate, essa junção seria uma janduia, que vai super bem com tudo que a gente tem lá dentro. Chocolate whisky cabe, com o alcoólico, com a laranja, tá lá. A combinação funcionou super bem. Acho que hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ceder o tempo, eu sei que de manhã está todo mundo na correria e hoje tirou um tempinho para assistir o nosso evento. Eu queria agradecer. Do ano passado a gente teve um feedback super bacana, eu criei isso o ano passado e eu penso que a gente vai continuar todos os anos ter uma mixologia para vocês. Porque o feedback de vocês é importante, foi super bacana do ano anterior e espero que vocês tenham gostado. Pensei com todo carinho e ao mesmo tempo coisas práticas que vocês consigam executar, que é o que eu falo. A indústria está do nosso lado, ela vem facilitar o nosso trabalho. A gente não pode ter a ilusão daquela coisa que funciona na Europa, certo? Que a gente não escalona, põe 50 funcionários para cada um fazer um papel. Não. A indústria vem, Mac 3 vem, traz produto com alta qualidade
e a gente consegue fazer isso daqui, vocês estão vendo? A gente customiza tudo. Isso é uma questão de criatividade. Um pouco de criatividade, um pouco de boa intenção, pronto. O caminho abre e a gente consegue fazer isso muito mais. Queria agradecer a todos vocês. Uma coisa, queria falar o seguinte. Todo mundo vem me perguntando, isso tá no meu Instagram pessoal, da Mac3, como alguns já me conhecem, eu que ministro os cursos aqui na Mac3 Brasil, e a gente já deu vários cursos de confeitaria, semifredo, mas hoje tem todos esses, procurem lá, que se você precisar a gente tem curso, temos agenda, quase todo mês a gente tem um curso pelo menos, e a gente já esse ano deu bastante curso de gelato básico. Então o que acontece é, os nossos alunos formados, eles vêm nos pedindo um curso intermediário avançado. O que eu posso dizer, não tenho data, tá? Mas a gente está trabalhando em cima disso e logo a gente vai ter novidades. Fiquem ligados lá que a gente vai ter novidade. A gente está fazendo um curso super bacana para que vocês tenham mais competência para conseguir executar todos os balanceamentos e a parte de tudo que vocês precisarem. E claro, lembrando que Mac3, vocês sabem disso, eu não falo isso comercialmente, tá? Mac3, desde os consultores, a parte técnica, nós somos parceiros. Vocês sabem que a parte técnica, sempre que é cliente Mac3, a gente faz a consultoria. Sabe essa consultoria que você paga uma grana? A Mac3 faz esse trabalho. Eu, Ítalo, responsável técnico Brasil, faço esse trabalho. Vou, te escuto, a gente alinha tudo e executa. Tá? Eu não vou com nada engessado, nem apostila pronta e nem te induzindo a nada. Eu ouço qual é o seu negócio. Isso é importante pra gente. Quanto mais você cresce, mais minha empresa cresce. Então a gente quer ouvir o que você tem para fazer você crescer. Tá bom? Gente, muito obrigado. Como eu disse, eu agradeço pelo momento que a gente passou junto. Foi um prazer. Até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado.